Responda-nos mais uma vez, sobretudo com a tua presença, e falando aos corações, e respondendo a nossa fé, a nossa expressão de fé, de louvor, de adoração. Que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração. Como é importante, meu Jesus. Feche os olhos e cante. Senti que tu estás comigo. Cante. Poder ouvir a tua voz. A falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então verás o meu poder. Como é importante, meu Jesus. Como é importante, meu Jesus. Senti que tu estás comigo. Poder ouvir a tua voz. A falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, então tu verás o meu poder. Os olhos fechados, olha assim, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos em nome de Jesus, o Senhor venha limpar o nosso coração, a nossa mente, e que o Espírito Santo fale com aqueles que querem ouvir a sua voz. Que o Senhor se permita encontrar por aqueles que vieram de coração. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Quero dar uma orientação. Falar um pouquinho de uma coisa importante que a gente não pode esquecer. Livro de Atos, no capítulo 5. Depois eu quero fazer uma oração, um objetivo. Senhor Jesus, Atos 5. Até me acostumar com o peso dessa cruz, resplandecendo em meu rosto a tua luz. Muitas batalhas eu vou enfrentar. Quero aprender a ser somente servo, e te obedecer. Se preciso for, cante. E se preciso for, por teu amor morrer. E ser exemplo vivo. E ser exemplo vivo de poder. Senhor, quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão.
E assim eu vencerei. E assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Cante, quero aprender. Cante para Deus. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto. E assim eu vencerei. E assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Gostaria que vocês prestassem atenção, mesmo que você já tenha ouvido esse texto. Lembre-se que a gente pode ler, a gente pode ouvir o mesmo texto e Deus falar algo diferente conosco. Esses versículos aqui que nós vamos ler, que trata, olhe um pouquinho para mim, da morte de um casal dentro da igreja. O Espírito Santo matou um casal dentro da igreja primitiva. Matou o marido e depois matou a esposa. Essa passagem de Ananias e Safira, primeiro ela mostra ou demonstra a causa da ruína de muitos pastores, independente do título que tenham. Se um pastor ler, verificar, ele vai entender por que muitos pastores morreram espiritualmente. Pode estar vivos fisicamente, mas morreram espiritualmente. Por quê? Porque a igreja primitiva viveu em condições espirituais extraordinárias. Os membros da igreja primitiva, a sua grande maioria eram pessoas cheias do Espírito Santo, compromissados com Deus. Elas se convertiam totalmente. Havia união, havia um só Espírito, havia oração, havia comunhão. E quando eles se convertiam, isso não era uma lei, isso não era uma ordem, não era uma regra, mas eles viveram isso. Quando eles se convertiam, muitos deles pegavam os seus bens, as suas propriedades mesmo, a fazenda, seus sítios, suas propriedades, e por amor ao Evangelho eles vendiam e eles depositavam aquilo aos pés dos apóstolos. Não é que os apóstolos disseram, vai lá e vende a sua casa, vende a sua fazenda. Ninguém fez isso. Eles, de coração, iam lá e vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, para ser usado na obra de Deus e também para ajudar os outros necessitados. Isso era uma coisa que passou a existir na igreja primitiva pela ação do próprio Deus no coração das pessoas. As pessoas se dispunham para isso. Não teve nenhum apóstolo que disse, você tem que vender o que você tem. Nunca fez isso. Então, várias pessoas fizeram isso. Iam lá, vendiam suas propriedades, não olhavam para nada e colocavam nos pés dos apóstolos para usar na obra ou para ajudar os necessitados. E fazia isso por amor e de coração.
Qual era o problema? E qual foi o problema de Ananias e Safira? A ponto do Espírito Santo matá-los dentro da igreja. Dentro da igreja, matou os dois. Ananias e Safira, o primeiro problema deles é que eles tinham apego ao dinheiro. Eles amavam o dinheiro. Eles tinham apego ao dinheiro. Esta é uma das ruínas e motivos pelos quais muitos pastores se tornaram bandidos, mercenários, corruptos, e muitos morreram espiritualmente, ainda que estejam por aí, aparentemente, fisicamente vivos. Porque quem se dispõe a servir a Deus tem que ter, dentre as qualificações que a palavra de Deus exige para um pastor, dentre várias qualificações morais e espirituais, uma delas é que ele não tem apego nenhum ao dinheiro, nenhum dinheiro. Pastor não tem que ter apego nenhum ao dinheiro, absolutamente nenhum. Ele vai pedir como pedimos e tantos outros fazem que são fiéis a Deus, pedimos ofertas para a obra de Deus e tal. Mas um pastor que tem apego ao dinheiro, ele está desgraçado. Porque ele, apegado ao dinheiro, ele se torna vulnerável para o diabo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a primeira coisa aqui tem a ver com pastores. Segundo problema de Ananias e Safira, eles queriam receber aplausos. Eles queriam dar uma de que, pô, nós temos esse coração também, de vender o que temos e dar e não olhar para nada. Eles queriam serem vistos na igreja dessa forma. Mas eles tinham dois problemas. Um era apego ao dinheiro, e o outro é que eles queriam ser aplaudidos, serem vistos como pessoas que têm um determinado coração que não tinha. Então, isso primeiro eu entendo, e entendo como duas causas não são as únicas, mas duas causas fortíssimas que levam pastores, não importa se é bispo, se é presbítero, se é reverendo, o título dele não importa. Estou falando de gente que prega o evangelho, a ruína. Uma é que tem gente que quer servir a Deus, mas o coração está no dinheiro. Está no dinheiro. Não vai funcionar. Vai se tornar vulnerável ao diabo e vai se arrebentar. Outra é que existem aqueles que querem fama. O cara fala, eu quero ser conhecido, eu quero ser famoso, eu quero ser aplaudido, eu quero ser exaltado. São duas situações que têm levado muita gente à desgraça, servem a Deus. Mas, tirando essa situação, e eu cito porque eu sei que tem pastores que ouvem, assistem a reunião depois, e existem cristãos que precisam entender isso. Que esse problema de Ananias e Safira tem muito a ver com a ruína de muitos pastores, servos e servas. Eles foram arruinados, ainda que aos olhos dos homens eles estejam muito bem, porque coração no dinheiro. Tem gente que viu a pastora falando, pastores fazendo qualquer negócio para conseguir, eles querem enriquecer no evangelho. Como? Se você vê um pastor rico, tem alguma coisa errada. Porque quem prega o evangelho se dispõe a renunciar a tudo e acabou. Pastor rico, só se o cara já era rico antes. Não, eu sou rico, mas eu adquiri riqueza antes e eu estou servindo a Deus e a riqueza dele veio antes. Mas pastor enriquecendo, tem alguma coisa errada.
Porque pregar o evangelho não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, quem quer pregar o evangelho tem que ter coração para renunciar a tudo, a tudo. Esquece os seus planos humanos, esquece. É servir a Deus, muito bem. Mas os problemas de Ananias e Safira têm muito a ver com muitos cristãos. E o que o Espírito Santo fez dentro da igreja, matou um, depois matou o outro, na presença de outras pessoas. Serve muito para a gente entender o relacionamento com Deus. Então vamos ler aqui, o texto é fácil da gente entender. Entretanto, Atos 5, entretanto, certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com a sua mulher, os dois em conjunto, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Olhe para mim, por favor. Então, eles foram lá, para você entender depois. Eles foram lá e venderam a propriedade deles. Ninguém mandou, ninguém falou para vender, ninguém pediu, ninguém falou, vai lá e vende. Não, eles foram lá e venderam. Só que as pessoas vendiam e depositavam tudo no altar. Tudo, não ficava com nada. Aquilo era feito de coração pelos outros. Tudo. Quanto vendeu, portanto? Pegava, está aqui, e depositava tudo. Mas eles, porque tinham o coração no dinheiro, o que eles fizeram? Eles venderam, guardaram uma parte, reteve uma parte, e foi lá na igreja. Foi lá na igreja e entregou uma outra parte. Eles estavam mentindo contra o Espírito Santo. Mentindo. Aí foram lá e colocaram lá. Por quê? Por que reteve parte? Porque o coração no dinheiro. E por que fizeram essa coisa toda, se ninguém mandou? Porque eles queriam ser aplaudidos. Eles queriam ser vistos pelos outros como um casal que tem um coração muito espiritual. E isso é problema. Eles queriam viver numa fachada, passar para as pessoas uma imagem mentirosa de que eles... Não, nós temos um coração também muito espiritual, a gente vendeu a nossa propriedade, deu tudo aqui. Só que eles pensaram que a coisa ia funcionar. Então, versículo 3, disse Pedro, o apóstolo Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, reservando parte do valor, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E Pedro continuou dizendo, conservando, porventura não seria teu? Quer dizer, se você ficasse com a propriedade, não seria tua? Ninguém mandou, em outras palavras, ninguém te obrigou, ninguém te mandou fazer isso. Por que Satanás encheu o teu coração para mentir contra o Espírito Santo? E vendido, se você ficasse com ela, seria tua, a igreja não ia pegar o que você tem. E vendido, não estaria em teu poder? Se ele quisesse vender a propriedade dele, eu quero vender, e ficasse com o dinheiro todo para ele, ninguém ia falar nada, nenhum apóstolo ia se meter, aqueles homens eram homens de Deus. Não havia interferência nesse aspecto. Pedro não ia falar, e aí, vendeu lá? Não, isso é uma postura de homens de Deus. Se você tivesse vendido, tua propriedade não seria tua, é teu. Qual foi o problema dele? O problema dele é que ele mentiu contra o Espírito Santo. O problema dele é que ele veio com parte do valor e reteve a outra. Ele estava mentindo e ele estava demonstrando que o coração dele estava no dinheiro, mas aí é outro problema.
E ele estava demonstrando que ele queria ser visto dentro da igreja como uma pessoa muito espiritual. E esse é um problema. Esse é um problema. Porque Deus não quer isso. Deus não quer isso. Na igreja, partindo dos pastores, dos líderes da igreja, enfim, dos pastores, e também por parte dos obreiros, igreja, todo mundo tem que ser tratado igualmente. Igualmente. É assim que tem que ser, diz a Bíblia. Então não interessa se o membro ali é um empresário, não interessa se o outro ali tem uma vida, é um emprego que ninguém dá valor nenhum, mas é honesto. Todo mundo é igual. Você vem aqui, todo mundo aqui é tratado igualmente. Não tem esse negócio do pastor chamar um empresário para uma conversinha particular, um cafezinho no escritório. Aqui não tem. Mas você não sabe como é que funciona por aí. Muitos de vocês não sabem. Em muitos lugares por aí a história é outra. É outra. Se descobre que você é empresário, o tratamento é um. Se descobre que você tem uma posição, um poder aquisitivo, o pastor, entre aspas, porque senão é um trabalho de pastor, mas o tratamento é outro. Se é um membro que as pessoas falam, ele não tem poder aquisitivo nenhum, ele é tratado de qualquer jeito. Já tivemos casos, isso é fato, de pessoas que frequentaram a nossa igreja, saíram. Elas eram tratadas igualmente. Isso é porque falaram comigo, não é? E foram para outras igrejas. E foram lá tratadas como se fosse um zero à esquerda, porque elas não tinham poder aquisitivo. Às vezes até volto a falar, bispo, lá o tratamento é outro. Isso são vários casos, não estou dizendo que nós somos perfeitos, não. Só estou dizendo que todo mundo tem que ser tratado igualmente. Todo mundo tem que ser tratado igualmente, independentemente de cor, de posse, de qualquer coisa, igual. Todo mundo vai receber a mesma oração, orientação, aconselhamento se precisar, enfim, todos, igual, e vão ouvir a verdade igualmente. Mas a coisa não funciona assim em todos os lugares. Não funciona, não cai na ilusão, achar que todo lugar por aí não funciona assim. Não funciona assim. E em alguns lugares, os que têm poder aquisitivo, eles têm um tratamento do pastor diferenciado. Parece coisa do mundo. Coisa do mundo. O sujeito tem uma certa condição, ele vai lá num aeroporto internacional, aí ele tem lá um cartão que ele entra na sala VIP, fica lá na sala VIP. Só entra lá quem vai ter aquela condição. Quem não tem, vai ficar à espera no meio dos outros. Tratamento VIP em alguns lugares. Igreja primitiva nunca existiu isso. Nunca aconteceu isso. Os apóstolos, os homens de Deus, tratavam totalmente igual. Então, quando Pedro diz assim, se você tivesse retido, não seria tua a propriedade? Está deixando claro, nós estamos aqui para pregar. O que você tem, posse, isso não é problema nosso. Nós não interferimos nisso. Nosso trabalho é espiritual. Pedro, em poucas palavras, ele estava explicando tudo isso para a gente. Para eles e para a gente. Depois ele falou, se você tivesse vendido, dinheiro não seria teu, ninguém mandou fazer nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é assim, verifique o coração. Isso é para todos, não é só para o pastor. Verifique o coração. Se o seu coração for um coração apegado ao dinheiro, às coisas materiais, você tem que tirar o seu coração dessas coisas e colocá-lo em Deus. Porque quem tem um apego ao dinheiro está muito vulnerável. Não é à toa que diz a Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa é a primeira coisa. Segundo, nunca queira
viver como se na base do fingimento com Deus. Você não tem que querer nem viver fingindo com as pessoas. Não aceita viver no fingimento. Não. Seja o que você é, não aceite fingir. Ou fingir. Não finge não. Viva a verdade com as pessoas. Com Deus, então, nem se diga. Então, não queira, eu vou fingir que eu estou com a fé em Deus, eu vou fingir que eu tenho obedecido, eu vou fingir que eu estou voltado para Deus. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Primeiro que dentro da igreja não vai ter elogio mesmo, ninguém. Você pode dizer, eu sou muito fiel a Deus. Graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe. Mas ser exaltado pelos homens, diante dos homens, não. E não aceite fingir. Porque o diabo aproveitou que eles tinham o coração no dinheiro, e o diabo aproveitou que eles também queriam ser exaltados, eles queriam ser vistos. Não é que os apóstolos iam aplaudi-los, não. Mas eles queriam ser vistos no meio da igreja como um casal muito espiritual, que tinha um coração muito aberto a ponto de vender a propriedade e entregar tudo no pé dos apóstolos. Eles queriam isso. Eles queriam fingir. E nessa o diabo deu essa ideia. Pedro disse, por que Satanás encheu o teu coração? Para que você mentisse contra o Espírito Santo, mentisse ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é um vulto. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é Deus. Existe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os três, Deus. Então você imagina a água no estado gasoso. É água. Está num estado gasoso. Água num estado sólido, um gelo, mas é água. E a água no estado líquido é água. Então, para você entender um pouquinho, o Espírito Santo é Deus. Então, mentir ao Espírito Santo está mentindo contra Deus. Então, a pergunta foi, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Tendo retido a propriedade não seria tua, e você tendo vendido, dinheiro não seria teu, aí vem o juízo, houve um juízo, uma consequência por essa mentira. Versículo 4, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Não foi o diabo que o matou. Quem o matou? O Espírito Santo. Tirou a vida dele, ele caiu diante de todos. Aí, levantando-se os moços, cobriram o corpo, levando-o, sepultaram. Não perguntaram nada. Cobriu o corpo dele, morreu, caiu, morreu. Cobriu o corpo dele, levaram, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. O marido dela já tinha morrido, já tinha sido sepultado, ela não sabia de nada. Mas Pedro queria confirmar se ela estava conivente com o pecado do marido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Ela mentiu também. Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro
e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Amém? Por que o Espírito Santo fez aquilo? Matou um, matou o outro. Porque o Espírito Santo queria, Deus queria mostrar para a igreja que ele não aceitava um relacionamento mentiroso na base da mentira. Ele não aceitava. Aquilo ficou como um exemplo para que houvesse temor por parte da igreja, de todos, para que houvesse humildade, para que houvesse um verdadeiro temor. Por isso que a Bíblia diz que veio grande temor. O temor é respeito, não é medo. Ou nós não podemos viver com esse Deus na base da mentira. Nós não podemos viver com esse Deus na base do fingimento. Há um temor no coração de toda a igreja. Isso ficou na Bíblia. E isso serve para todos nós. Nós não podemos... Aqui não é o caso. Aqui não é o caso. Mas eu sei, existem igrejas que há um trabalho até para exaltar as pessoas. Exaltar as pessoas. Existem igrejas que os pastores trabalham na base do elogio. O elogio. Elogia um, exalta outro, elogia um, exalta outro. Bota um lá em cima, bota outro lá. O irmão ali é muito consagrado, a irmã lá não sei o que, muito consagrado. Então vocês que são membros daqui, que talvez nunca tenha ido a outros lugares, talvez não tenha noção disso. Mas em muitos lugares o trabalho é feito na base da bajulação, dos elogios. Muitas pessoas vão lutando para receber aplausos. Não, eu quero ser vista na igreja como uma pessoa muito fiel, eu quero ser vista como uma pessoa muito espiritual, eu quero ser vista como uma pessoa muito não sei o quê. Elas estão interessadas em ser vistas pelos homens. Elas não estão pensando em Deus. E muitos pastores são culpados disso, porque eles trabalham dessa forma. Eles fazem isso. Os elogios são constantes, especialmente em cima daqueles que têm poder aquisitivo. Principalmente. Então, o que Deus quer? Deus quer, da nossa parte, toda sinceridade. Toda sinceridade. Deus quer que estejamos voltados para Ele com toda sinceridade, não com o objetivo de sermos vistos pelos homens, mas Ele quer que haja sinceridade. Então veio Safira, quase 3 horas depois, não sabendo de nada, o marido já estava debaixo da terra, corpo dele, terra. Aí Pedro queria saber, para que não houvesse injustiça. O Espírito Santo já sabia, ele sabe de todas as coisas. Mas Pedro fez um trabalho para que a igreja visse, não houve injustiça, e perguntou: por quanto você vendeu aquela propriedade? Ela então mentiu como o marido e disse: portanto, mentiu. Pedro disse: eis aí, a porta, os pés dos que levaram o teu marido, tu também vai. E ela morreu na hora. Não foi o diabo, fique bem claro. Não foi o diabo que matou aquele casal, foi o Espírito Santo. Isso ficou na Bíblia. É claro que o Espírito Santo não vai sair matando todo fisicamente, literalmente falando, todo cristão mentiroso, fingido, ou todo pastor que está com o coração no dinheiro, ou que está em busca de fama. Ele não vai sair matando todo mundo como matou esse casal, porque se ele fizesse isso, ia morrer muita gente por aí.
ia morrer muita gente. Mas ele não faz. Mas ele fez ali para quê? Para que houvesse por parte da igreja um temor, para que as pessoas entendessem, ó, nós temos que viver um relacionamento com Deus dentro da sinceridade. Porque aquele casal, o que eles queriam? Primeiro, o coração deles no dinheiro. E segundo, o que eles queriam? Eles queriam aplausos. Eles queriam ser vistos de uma maneira que não era verdadeira. Eles queriam passar uma imagem para a igreja que eles também tinham muita espiritualidade, um coração muito aberto. E a consequência daquilo foi o quê? A morte dos dois, porque cometeram um grande pecado. Então, é muito importante lembrarmos disso. É muito importante lembrarmos disso. Eu não posso viver e querer viver com Deus na base do fingimento. Eu não posso viver uma vida cristã como se tentando passar uma imagem que não é verdadeira. Eu vou fingir que eu creio, eu vou fingir que eu estou bem, eu vou fingir que eu sou espiritual, eu vou fingir que eu tenho um coração em Deus, mas eu só estou fingindo diante dos homens e das pessoas e eu vou viver assim. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Muita gente tem vivido assim. Muita gente tem vivido na base do fingimento com Deus. Muita gente tem se preocupado em passar imagens para os outros, uma imagem que não é verdadeira. E depois da internet, então, e com o que acontece dentro de muitas igrejas, isso se tornou pior. Você vê a internet, raras exceções. Tem casais que lá na internet, eles vivem uma vida de paraíso, na internet. Pô, você é a minha estrela. O cara põe a foto da esposa, da namorada, da noiva, fala, você é a minha estrela. Ela vai lá e põe a foto dele e diz, você é o meu sol. Pô, mas quem conhece fala assim, como é que pode? Eles estão quase se divorciando. Não é assim? Sim ou não? É ou não é verdade? Eles estão quase se divorciando. Na vida real, não tem sol, não tem estrela. Na vida real tem muito raio, relâmpago. É ou não é verdade? Quem conhece fala assim, mas eles estão quase se divorciando. A vida real é relâmpago e raio. Na internet é sol e estrela. E as pessoas vão, às vezes, se empenhando para viver assim. Eu preciso passar uma imagem para os outros. 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 Na vida real é outra história. Outra história. E a grande maioria, às vezes até psicólogos incrédulos, são incrédulos, a grande maioria fala, às vezes, a maioria desses casais que vivem, pô, na internet, você é o meu sol, você é a minha estrela, a maioria está num casamento muito, às vezes, ruim. Eles só estão tentando passar uma imagem de que o negócio está céu azul. Quem é de perto, família, amigo, conhece, fala, caramba, mas fulana disse que está pensando em se divorciar e agora botou lá que, pô, fulano é o sol. O fulano disse que está querendo se divorciar, agora ele pôs lá aquela estrela. As pessoas ficam, como assim? Mas como assim? Mas alguns falam, é tudo fachada. É ou não é verdade? Em muitos casos é verdade. É só fachada. Ora, se não se deve aceitar viver de fachada em relação às pessoas, em relação à sua vida, seja em qualquer aspecto, imagina com Deus. E Deus não quer isso. E por isso, aquilo foi como se
cortado. Não se sabe se resolveu 100%. Mas o que o Espírito Santo fez com Ananias e Safira era como se desse um basta na coisa e disse assim, ó, Deus não quer isso aqui. Deus não quer um pessoal vivendo na base da mentira. Um cristianismo mentiroso, fingido, que, como se nós temos esse coração todo e não tinha nada e estava mentindo. Deus não quer isso. Então, se a pessoa não está bem na sua vida com Deus, você não precisa ficar expondo isso para ninguém. Mas chegue para Deus, diga, eu não estou bem. Precisa de um conselho, de uma orientação, seja de um pastor, de um obreiro, de uma esposa. Eu preciso de ajuda espiritual, não estou bem. Está vivendo uma vida errada, pecaminosa. Chega para Deus, fala, Deus, eu estou vivendo uma vida tortuosa. Eu quero me consertar, eu quero me levantar, eu quero... Não está sendo fiel a Deus, em qualquer aspecto, Deus, eu não tenho sido fiel. Deus já sabe de tudo. Ele já sabe de tudo. O Espírito Santo sabia de tudo. Os apóstolos não ficavam em cima de ninguém. E aí, você vendeu o que tem, não vendeu? Não existia isso. Não existia isso. Não existe isso. Mas quando Ananias foi lá e pôs aquele valor mentiroso sobre o altar, o Espírito Santo falou com Pedro, você vendeu por quanto? Aí ele vai em mente, morreu. Vem a mulher também, mesma situação. Ô bispo, o que isso tudo tem a ver conosco? Primeiro, lembrar do coração. Não tem o coração apegado a nada, nada. Inclusive em relação a dinheiro, coisas materiais, porque quem tem um coração apegado está vulnerável, e muito vulnerável, seja quem for. Seja quem for. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos naufragaram na fé, disse o apóstolo Paulo, orientando Timóteo, que era um pastor. Não é que Timóteo estava com o coração no dinheiro. É que naquela época já havia os falsos mestres que queriam e enganavam as pessoas visando dinheiro. Então Paulo orientou Timóteo dizendo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos naufragaram na fé. Então esse é um ponto. Verifique o coração. Você é um cristão agora. O nosso coração tem que estar em Deus. Você tem marido, filhos, filhas, esposa, você tem pessoas que você tem que amar. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Deus te abençoou com o seu trabalho, Deus te abençoou com bens, Deus te abençoou com a casa, Deus te abençoou com um carro, Deus te abençoou com, sei lá, uma fazenda, Deus te abençoou materialmente falando. Amém, graças a Deus. Não tem o coração em nada. Não prenda o seu coração a nada. Não aceite. Por quê? Porque quando põe o coração, apega o coração, se tornou vulnerável. Vulnerável. Por isso que tem gente que faz qualquer coisa para crescer. Tem gente que faz qualquer coisa. As coisas que você nem imagina, tem gente que faz em função de dinheiro, de querer ganhar dinheiro, de querer crescer financeiramente. Cuidado com o coração. Segundo, faça para Deus o que você fizer. Não faça com o objetivo de viver sendo exaltado ou exaltada. Viva de maneira que seja agradável a Deus. O que você fizer, faça para Deus. Faça para Deus. Esse foi um outro problema daquele casal. Eles queriam ser exaltados de certa forma. Não é que quem depositava lá, o que vendeu, recebia aplausos de Pedro, dos apóstolos da igreja. Não, mas eles queriam assim, que todo mundo olhasse para eles e falasse, esse casal aí, esse casal é fiel para caramba.
Eles venderam a propriedade deles, deram tudo. Eles têm um coração, eles queriam isso. Não queira nada nesse aspecto. O que você fizer, faça para Deus. E a última coisa, nunca aceite viver uma vida com Deus na base do fingimento. Nunca aceite. Você não tem que viver fingindo em relação às pessoas. Tem que viver fingindo. Seja verdadeiro com todos. Todos. Seja verdadeiro com todos. Gostou ou não gostou, seja verdadeiro com todos. É verdadeiro com todos. Você vai sair por aí dizendo que todo mundo é teu amigo? Claro que não é. Você vai dizer que todo mundo da sua família te ama? Bom, só se você tiver uma família bastante abençoada, né? Hein? Bastante abençoada. Para você dizer, todo mundo na minha família quer o meu bem. Você tem uma família muito abençoada, hein? Você tem que dizer, a minha família é abençoadíssima. Até dentro da sua família, ou dentro da família de muitos, tem gente que está doido para ver o seu fracasso ou não. Ou não? Tem ou não tem? Pode ser que alguém diga, não, na minha família não tem não, mas tem gente que pode dizer, não, na minha família lá tem gente que... Tem irmão que odeia irmão, irmã que odeia irmã. Tem, às vezes, mãe que odeia a filha que odeia a mãe, sogra que às vezes odeia a nora e vice-versa. Então, você não pode sair achando só se sua família fosse muito abençoada, que todo mundo quer o seu bem. Você trata as pessoas com respeito, com sinceridade. Fulana me detesta, mas quando eu encontro fulana, eu finjo que gosto muito dela. Pô, não faça isso. Seja verdadeiro, sincero. Às vezes você tem que lidar com algumas pessoas por respeito e educação, mas eu sei que fulano me odeia, mas eu vou dizer que fulano é muito especial para mim. É meio difícil. Não precisa fingir com ninguém, seja sincero, verdadeiro. Agora, com Deus nem se diga. Com Deus nem se diga. Então, eu quero fazer uma oração e nós temos que lembrar disso. Não posso viver com Deus na base do fingimento. Você está bem? Você está firme, fiel, fazendo a vontade de Deus? Estou. Então, se empenhe, não se orgulhe, se empenhe a cada dia para você ir crescendo espiritualmente. Não estou bem. Chega para Deus e fala, não estou bem. Está sendo infiel a Deus? Eu estou sendo infiel a Deus em algum aspecto. Você está buscando a Deus de coração? Você vê aqui na igreja de todo o coração? Eu vim aqui, mas não foi de todo o coração. Então fala com Deus. Ele já sabe, mas só quer ouvir. Deus, eu vim aqui, mas não foi de todo o meu coração, não. O Senhor tem que me ajudar, porque eu não estou bem. Seja sincero. Porque Deus não quer que ninguém viva na base da mentira. Amém? Entenderam sim ou não? Só o último versículo. Versículo 11, desculpa. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Amém? Amém, pessoal? Quando Deus te abençoar, Deus me abençoou em qualquer aspecto, eu queria dar um testemunho. Então, quando a gente dá um testemunho, não é para ser exaltado. A pessoa, você fala, você incentiva as pessoas, Deus te abençoou, dê o seu testemunho. O seu testemunho é para glorificar a Deus. O seu testemunho é uma expressão, demonstração de agradecimento. O seu testemunho vai servir para despertar a fé dos outros. Mas a vida tem que estar direcionada para Deus. Amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração no nome de Jesus. Feche os seus olhos.
e não faça me bater com tua verdade, com tua verdade me comprometer, e que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Quero aprender amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, observar tuas mãos. Quero aprender, cante para Deus. Amar como a mim mesmo, que me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor. Feche os olhos, fale com Deus de todo o coração, com sinceridade e fé. Eu não sei o que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração, mas se você abriu o seu coração, alguma coisa Ele falou com você. Verifique se o seu coração se desapegou de tudo, de todas as coisas, e Ele está entregue a Deus verdadeiramente. Caso o seu coração esteja apegado a alguma coisa, você precisa tomar uma atitude e desapegar o seu coração. Ananias e Safira, mesmo estando dentro de uma igreja cheia do Espírito Santo, ouvindo pregações de grandes homens de Deus, continuaram com o coração no dinheiro, e um coração que buscava elogios dos homens. E o diabo viu que eles estavam vulneráveis e deu a eles a ideia de vender a propriedade, reter o valor, chegar na igreja e passar a imagem de que eram espirituais como os outros. O Espírito Santo matou um e matou o outro. Aquele casal foi morto diante de outras pessoas, porque mentiram
ao Espírito Santo. Mentiram a Deus. E o ocorrido ficou como um exemplo para toda a igreja, que a vida, o coração tinha que estar voltado para Deus, e que se deveria viver uma vida cristã, não na base da mentira, do fingimento, mas na verdade. Ó Espírito Santo, abençoe cada pessoa que está aqui. Se há pessoas com o coração apegado, seja ao dinheiro ou qualquer outra coisa, mas faça entender que o coração tem que estar entregue a Ti. Se há pessoas que têm buscado a fama, os aplausos dos homens, e estão não interessadas em agradar a Deus acima de tudo, mas aos homens, mas faça entender que quem vive assim está numa situação vulnerável. Se há pessoas aqui que têm vivido uma vida cristã na base do fingimento, da falsidade, da mentira, que aconteça, Senhor, um arrependimento no coração delas, porque muitos são os que fisicamente estão vivos, mas morreram, estão morrendo espiritualmente, porque preferiram viver fingindo, na base da mentira, do fingimento. Muitos são os que estão sobre altares por este mundo e que morreram espiritualmente, porque amam o dinheiro, outros porque querem fama, elogios, ser exaltados pelos homens, outros porque querem viver na base do fingimento. Quantos morreram espiritualmente? Quantos cristãos têm vivido na base do fingimento a vida cristã? E ao invés de se fortalecerem e se tornarem cheios do Espírito Santo, estão apagando a cada dia. O Senhor quer que o coração esteja entregue a Ti e que se viva com sinceridade, buscando agradar a Deus acima de tudo e não aos homens. Vem, Senhor, responda-nos mais uma vez. Envolva, Senhor, aqueles que te buscam, aqueles que te adoram, aqueles que te glorificam, que te exaltam, que estão, Senhor, querendo honrá-lo acima de tudo e de todos. Tu és o nosso Deus, Tu és o mesmo de ontem, de hoje, será para sempre.
Digno é o Senhor de toda honra e glória. Ensina, Senhor, ensina-nos a cada dia a estar voltados para honrá-lo acima de tudo e de todos. Ensina-nos a glorificá-lo a cada dia através das nossas vidas. O Espírito Santo tirou a vida daquele casal para que a igreja visse, entendesse que tinha que haver um verdadeiro temor. A vida para com Deus deveria ser vivida e deve ser vivida dentro de um respeito, de uma sinceridade e não do fingimento. Tu és o nosso Deus, Tu és digno de toda honra e de toda glória. Vem, Espírito Santo, ajuda e abençoe aqueles que precisam desapegar o coração, aqueles que estavam em busca da glória dos homens do mundo e que entenderam que é preciso honrar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Morreste por nós, Senhor Jesus. Entregaste a vida por nós, sacrificaste a tua vida por nós. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Os santos e os anjos Prostram-se a ti, e os anciãos lançam suas coroas e cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tu é a glória. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. 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 Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Levante as mãos e cante para o Senhor Jesus. Tu és digno de tudo. Cante para o nosso Deus. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tu é a glória. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Coloque as mãos no seu coração. Agradeçam. Adore-o de todo o coração. Fale com Ele, não apenas de lábios, mas de todo o seu coração. Peça para que a presença dEle lhe envolva, a presença dEle lhe encha de forças,
a presença dele lhe renove. Ó Senhor, conceda a tua presença aos que de coração estão te buscando. Fortaleça ainda mais os que têm andado firmemente na tua presença. Fortaleça e renova. Abençoe. Mostra, Senhor, a tua força, tua fidelidade, a tua graça, teu poder na vida daqueles que te amam, te adoram, te buscam. Que haja em nome de Jesus renovação espiritual. Venha ajudar a levantar, levanta aqueles que vêm precisando se levantar. Fale, Senhor, aos corações. Ensina-os a viver uma vida contigo na verdade, no temor, na fé, na fidelidade, na confiança, no amor, para que o Senhor se agrade de suas vidas. Nós te glorificamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós te adoramos. Tu és digno de tudo. 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 Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. Tudo. E tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Podem sentar. Em nome de Jesus. Amém.